Boa noite. Então, nós vamos iniciando o nosso estudo de hoje, nosso encontro de hoje, fazendo uma pequena oração. Vamos elevando o nosso pensamento a Jesus, nos lembrando sempre de tudo que nós temos a agradecer a Deus, agradecendo por tudo que temos, por tudo que somos, pela natureza que nos cerca, pela vida que recebemos de Deus. Nós agradecemos e pedimos a Jesus as bênçãos para que toda a humanidade possa receber esta sensibilidade de perceber o momento em que estamos, de tão grande importância em nossas vidas, o momento de acordar para tudo que Jesus veio nos ensinar. É momento de darmos entrada num mundo feliz. Senhor Jesus, amado Mestre, nós te louvamos, te agradecemos imensamente e te pedimos, esteja conosco, venha conosco, Senhor, que assim seja. Então, vamos iniciando. Lembrando que no nosso encontro anterior, na semana passada, nós vimos o início de duas mensagens de dois espíritos bastante elevados, que foram recebidas pelo Divaldo Franco. O Ismael, que é o guia espiritual do Brasil. A mensagem foi divulgada na live na virada do ano, por Divaldo Franco. Quem ainda não assistiu, vai lá e coloca a live virada do ano do Divaldo, vale muito a pena. E foi essa live que ele também anunciou o livro No Rumo do Mundo de Regeneração. E no final ele mostrou essa mensagem dada pelo guia espiritual do Brasil, por Ismael. E nós também vamos ver a mensagem psicofônica ditada por Bezerra de Menezes ao médio Divaldo Franco. Isso aconteceu no encerramento da reunião ordinária do Conselho Federativo Nacional, da FEB, né? Que foi realizada em Brasília. E isso aconteceu em novembro de 2019. Lembrando que ali a pandemia iniciava, sem que nós imaginássemos a proporção que chegaria para o mundo todo, né? Mas os bons trabalhadores da luz, os servidores de Jesus sabiam e estavam tentando nos avisar para que tomássemos as devidas precauções. Então, nós já vimos um pouquinho na semana passada e nós vamos continuando observando essas lições, vamos relendo, revendo a mensagem dos dois, para que a gente consiga melhorar este ânimo dentro de nós e modificar o que nós precisamos modificar, né? Porque tudo isso está acontecendo justamente para que ocorra grandes modificações. Ismael, vamos continuando então. A mensagem do Ismael, lembrando que ela é continuação do que estávamos vendo na semana passada. Nós paramos aqui na semana passada, quando Ismael diz assim: um mundo regenerado onde se poderá prelibar a ventura é oferecido pelo Pai aos filhos terrestres. É isso que nós estamos recebendo. Isso porque o Senhor não deseja a destruição do equivocado, mas o desaparecimento do crime, e por misericórdia
diminuirá o tempo de depuração. Puxa, vamos ver isso aqui. Nós já falamos outras vezes que, na verdade, aquilo que nós temos, que nos facilita a encarnação, até mesmo a saúde que nós temos, na verdade não as merecemos. Mas Deus misericordioso e bondoso, que deseja nos ver evoluir, Ele nos oferece. Porque como Deus deseja nos ver evoluir, Ele nos oferece aquilo que vai nos possibilitar a evolução. Porque se Ele nos desse somente aquilo que temos por merecimento, pelos atos anteriores, provavelmente nós não conseguiríamos evoluir. Tamanhos episódios aí que nós construímos no passado, que construíram também para o nosso agora situações lamentáveis. Então, quando nós estivermos diante de algum sofrimento, é bom sempre a gente lembrar de todas as outras coisas que nós temos de bom que nos facilita, porque essas outras coisas boas provavelmente não tínhamos o merecimento, mas ganhamos de presente mesmo, por bondade divina. Então, Ismael, se referindo aos tempos que estamos vivendo com a pandemia, ele fala em depuração. Depuração, o que seria? São essas atividades de limpeza ou de exclusão de substâncias indesejáveis, onde, por consequência, nós teremos a purificação moral, a nossa correção, a nossa sublimação espiritual. Sabemos disso que nós vamos guardando em nosso perispírito como toxinas todos os sofrimentos que nós produzimos no nosso passado. E chega um momento para que possamos dar um salto, para que possamos nos limpar, nos purificar e irmos adiante rumo a Deus, é necessário que essas toxinas, esses males que nós criamos, que eles sejam limpos, retirados de nosso perispírito. Então, Deus vai nos dando, às vezes, uma avalanche, às vezes por conta-gotas, mas como Deus conhece nossas fragilidades, como Deus conhece nossas forças, nós temos que ter essa confiança de que Ele só vai nos dar aquilo que nós conseguimos vencer. Ismael continua. Estes, portanto, são dias de purificação interior. Então, vejamos isso, todo o planeta vivendo este momento de purificação interior. E, em consequência, a injustiça, a promiscuidade, vamos aí entendendo o que seria o que é ou o que são essas características que retiram a nossa purificação, ou quais são essas características que nos levaram a necessitar vivenciar isso que nós estamos vivenciando. Eu posso lembrar também que na palestra do Divaldo, ele chega um momento que ele fala que esse vírus já estaria junto com a gente há muito tempo, porém nós não tínhamos ainda atingido esse ponto máximo, esse clímax de perversidade, de vibrações negativas, fazendo então com que esse vírus pudesse se disseminar. Então, aqui nós vamos entender pela mensagem de Ismael o que nós fizemos criando essa necessidade de purificação, né? Então, olha só, que ele fala assim, que estes são dias de purificação interior. E, em consequência, o que são? Injustiça, a promiscuidade
e a vileza moral da maioria dos seres humanos terrestres atraíram os tormentos que ora afligem e atemorizam as multidões desacisadas, as multidões desatinadas, loucas. Então, são essas características que nós temos que prestar atenção em nós. A gente gosta muito de ficar lembrando dos outros nesses momentos, né? Como assim, eu sou a vítima e quem será que as outras pessoas que cometem tantas injustiças, tantas promiscuidades ou vilezas morais? Mas a gente comete isso também. Só que a gente tem assim mais atenção a essas promiscuidades, essas injustiças enormes, coisas maiores, mas nós também temos que prestar atenção nas pequenas injustiças, nas pequenas promiscuidades, nas pequenas vilezas morais, porque nós estamos aqui encarnados para modificar cada um a si. Nós não estamos aqui para fazer revoluções, obrigando os outros, modificando os outros. Não é para isso que a gente está aqui, né? A gente está aqui para transmutar, transformar aqui dentro, curar a nós, porque nós somente viveremos nesse mundo de regeneração nos curando. Então, é importante a gente não usar tanto a nossa energia mental, não usar tanto a nossa energia do pensamento, ou o tempo que a vida nos dá. É importante que a gente não utilize tudo isso procurando os outros, procurando nos outros essas inferioridades, né? É certo que isso nos chama atenção, mas as inferioridades que nós precisamos observar são as nossas mesmas, nossas próprias. Então, Ismael ainda diz: incontáveis, no entanto, na sua suprema ignorância, sedentos dos prazeres ultrajantes, não se dão conta da terrível dizimação. Então, tu vê, incontáveis, quer dizer, a maioria, da sua suprema ignorância, sem o conhecimento. Mas sem o conhecimento porque não buscam, porque atualmente a gente sabe que todas as pessoas têm condições de ir ao encontro do conhecimento necessário para a sua própria evolução. E é muito difícil a gente encontrar alguma família que não tenha ouvido falar de Jesus. Então, é por livre arbítrio. Então, por isso que ele diz aqui, ó, esses incontáveis, sedento dos prazeres ultrajantes, não se dão conta da terrível dizimação, da terrível destruição que está para acontecer, o que está acontecendo, como todos nós estamos vendo. Então, eu penso que nós precisamos prestar atenção nesse convite amoroso que Deus está nos fazendo, para que deixemos no passado essas buscas incessantes dos prazeres egoístas, para podermos receber estas bênçãos em alegrias imensas, como é prometido por Jesus, foi prometido por Jesus. Então, é momento de reflexão, é momento de parar tudo, né? Não é por nada que nós podemos saber e observar que todo esse movimento, que daqui a pouco vai fechar um ano já da pandemia, vem nos conduzindo para dentro dos lares, vem nos fazendo encontrar alegrias em coisas simples, em coisas que antes nós não valorizávamos, né? Então vamos continuando, que essa mensagem do Ismael, ela é um pouco intensa e é importante a gente ir olhando passo a passo e depois misturando com do Bezerra. Então Ismael continua: estavam previstos horrores e alucinações devastadores,
Vamos pensar, estavam previstos por quê? Pelo comportamento humano. Então, porque existe a lei da ação e reação, como nós sabemos. Então, de acordo com as nossas ações, viriam consequências e por isso estavam previstos horrores e alucinações devastadores em guerras impiedosas. Pela consequência de nossos atos e, logicamente, os espíritos, como Ismael, o guia espiritual do Brasil, observando as vontades. Lembra que nós precisamos, até mesmo, sempre é bom lembrar, né, que nós precisamos sempre desenvolver e relembrar, porque às vezes a gente acaba se perdendo com outras atividades, mas é importante a gente relembrar a necessidade da meditação para o autoconhecimento, buscando em si o que sinto, buscando dentro da gente qual é a vontade que existe em mim e o pensamento. Quais são os pensamentos que estão em mim na maior parte do tempo? Por quê? Os espíritos percebem os nossos pensamentos porque os nossos pensamentos, eles criam imagens, criam coisas no plano astral. Lembrando disso sempre, né? Nossas mãos aqui para o plano físico, nosso pensamento no plano astral. Então, Ismael e outros espíritos mais elevados, eles conhecem muito bem, eles estavam sempre observando. Imagina Ismael, ao ponto de ser o guia eleito para ser o guia do Brasil, o guia espiritual. Ele sabe o que as pessoas estavam pensando. Então, por isso ele fala isso. Estavam previstos horrores e alucinações devastadores em guerras impiedosas, a começar pelos lares em desalinho, comunidades e países que seriam aniquilados quando tudo mudou. Este período é muito mais sério do que se pensa ou se trabalha para que logo passe. As sonhadas soluções apressadas, mediante vacinas preventivas e terapêuticas providenciais, atenuarão todo problema, mas não solucionarão os sofrimentos programados para a sociedade atual. Então, prestando atenção para os sofrimentos programados para a sociedade atual. Podemos escutar isso como um aviso? Sim, mas são tantos outros avisos que eu gosto muito de lembrar da justiça divina quando nos chega para trazer consequências dolorosas de atos cometidos no passado. Se neste momento a justiça divina me encontrar em trabalho de caridade pelo bem de alguém, a justiça divina passa. Não me encontra, não derrama sobre mim as consequências doloridas do passado. Então, o amor divino é enorme, que nós não temos condições de mensurar, mas precisamos nos esforçar para imaginar esse amor. É muito, muito, muito maior do que nós podemos supor. Então, nós precisamos escutar isso aqui com fé, com esperança. Esses sofrimentos programados para a sociedade atual são necessários para que aconteça mudanças, as mudanças para a nossa própria felicidade. Vamos continuar. Agora nós vamos vendo a mensagem de Bezerra de Menezes. Vamos lembrando que essa mensagem foi dita, foi passada para o Divaldo no dia 10 de novembro de 2019. Olha só o que ele diz. Filhas e filhos do coração, não fostes vós que vos candidatastes. Foi o Senhor da vida que fez um giro ao entardecer e convidou-vos à última hora para a seara de redenção.
a seara de redenção. Alegrai-vos, porque o vosso será o mesmo salário dos heróis da hora primeira. E exultai, porque já vos encontrais ao lado do dono da vinha, que logo mais estará convocando-vos para a prestação de contas. E ireis apresentar o glorioso resultado da vitória da luz contra a treva. Estais sob cuidados especiais, não só de Ismael, mas de toda a equipe que zela pelo planeta neste momento decisivo. Um dos mais graves da história da Terra. 2 pontos. O grande salto para a era da felicidade. Olha só, então, vamos pensando. Claro que quando o Bezerra de Menezes trouxe essa mensagem, lá em novembro de 2019, mesmo ouvindo falar alguma coisa que estava acontecendo na China e tal, jamais imaginávamos que isso pudesse chegar ao ponto que chegou. Mas escutando esta mensagem, esta parte, aí já dá para começar a pensar, opa, mas vai acontecer alguma coisa, como ele diz aqui, ó, um dos mais graves da história da Terra. O grande salto para a era da felicidade. É este mundo de regeneração que nós estamos agora vivendo, vivenciando, entrando. Então, com estas mensagens, nós não precisamos de medos. Prestando bem atenção, o que nós precisamos é de fé. Fé, consciência de si, meditação, trabalho pelo bem. Nós devemos lembrar que este é um período sério, sim. E, por causa disso, nos esforçarmos a mais. Fazermos... Porque, assim, esse convite, esses anúncios do mundo de regeneração está logo aí, isso já vem sendo dado já no início do Espiritismo. Allan Kardec vinha falando já há mais de 150 anos. Que estávamos, então, na beira, no amanhecer desta nova era, né? Divaldo tem até um livro com esse título, Amanhecer de uma Nova Era, que eu acho que já faz uns 6 anos, eu acho que esse livro, se não me engano, que esse livro Divaldo Franco escreveu. Então, olha quanto tempo que os espíritos vêm nos trazendo, vêm nos anunciando essa data, para que possamos ter o tempo de fazer essas reformas internas e que possamos entrar nesta era bem em equilíbrio, com tranquilidade. Então, é um momento que precisamos fazer um esforço a mais do que antes, porque agora nós estamos realmente no meio do furacão. Não tem mais como fugir, né? Já não é mais assim, vai vir, né? Nós estamos nesse momento de transformação. Então, claro que nós temos pressa em resolver logo essa questão da pandemia e ingenuamente pensamos que a vacina pode fazer tudo voltar ao normal. E queremos que tudo volte a ser como antes, né? Só que isso é uma ingenuidade, porque, na verdade, tudo deve mudar. Nem tudo vai ficar, tudo também não, né? Nem tudo vai ficar como antes, mas também não é tudo que vai mudar, porque transformações já vêm ocorrendo há mais tempo, né? Tem coisas boas que já vêm acontecendo há mais tempo, e claro que essas coisas boas vão permanecer. A humanidade tem que mudar os seus interesses. É hora de mudar os sentimentos mais profundos. É a lei do progresso nos alcançando. É esse mundo de regeneração sendo oferecido para todos nós. A humanidade
vem mudando, a gente sabe disso. E os programas de reabilitação, eles estão sendo impostos a todos nós. Isso mostra o amor de Deus, porque Ele nos impõe. Nós temos o livre-arbítrio, mas Ele não deixa de nos impor esses programas de reabilitação, porque se depender de nós, talvez ficaríamos simplesmente acomodados, né? E não iríamos avançar. Talvez gostaríamos de ficar em descanso. Às vezes tem pessoas que acham que o bom mesmo é ficar descansando. Outras pessoas acham que o bom mesmo é trabalhar naquilo que se gosta. Então, assim, nós vamos descobrindo a nós mesmos, mas precisamos tentar transformar as nossas vontades para que elas sejam de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou, né? Só que por causa dessa dificuldade das pessoas, por causa dessa não aceitação destas imposições de reabilitação, é que vem a segunda onda, já que não foi alcançado o objetivo da mudança espiritual em todos. É por isso que nós estamos aí nos deparando com a segunda onda, sofrimentos. Porque parece que a humanidade não gosta só de escutar um aviso amoroso, prefere ficar fazendo o que tem vontade e acreditar em si do que acreditar em Jesus, em Deus. Vamos seguindo. Ismael diz assim: sucede que o estabelecido se cumprirá, e aqueles que preferirem o caos serão exilados para mundo congêneres, porém inferiores, onde sentirão incríveis dilacerações morais pela saudade da terra amada e dos afetos que desrespeitaram. Verão, à distância, a generosa mãe flutuando nos espaços luminosos, enquanto seus desertores chorarão amarguras nos primitivos lugares a que fazem jus. Bom, não é novidade para nós que o exílio já iniciou e que a pandemia veio para acelerar esse processo, tanto por um lado do exílio, por outro lado da evolução moral e espiritual. E Ismael esclarece: a pandemia resultante da Covid-19 que assola muitos países faz-se acompanhar de outra mais cruel. É um pouco assustador isso, né? Mas é a mensagem dele, olha só. Que é a do crime praticado por autoridades infelizes que exploram o momento, acumulando poder enganoso e fortuna sobre a desgraça de milhares de vítimas das circunstâncias infames que eles criaram e que mantêm. Isso aqui é danado, né? Da gente ouvir isso aqui e saber disso. Mas vamos avaliando, vamos continuar ver o que ele diz, para a gente entender o que cada um de nós deve fazer diante disso. Ismael continua. Para esses criminosos, conscientes do mal que estão fazendo, a divina providência reserva lições de reabilitação muito dolorosas, em razão do seu cinismo e crueldade em relação às massas mutiladas pelo sofrimento e abandono a que se encontram relegadas. Esses vampiros dos bens públicos e particulares não fugirão de si mesmos, nem encontrarão conforto à hora do resgate, qual ocorre com aqueles que exploram e abandonam covardemente. Eu acredito que nós estamos sendo avisados deste mal maior
do crime praticado por autoridades infelizes, para nos precaver, para nos preparar. Temos que prestar atenção naquilo que aflora de dentro de nós, porque todos nós estamos em provas, todos nós. Vamos dizer assim, é que nem no colégio, estuda o ano inteiro, no final do ano tem o exame geral. Então, ali vai decidir se passa ou não passa. Nós estamos em prova. Então, é importante a gente buscar aqui dentro o que aflora aqui de dentro, que tipo de pensamento, que tipo de vontade, que tipo de sentimento que aflora aqui dentro diante destas questões que estão já ocorrendo, que nós já podemos ver, né? Basta ligar a TV, basta botar ali nas notícias, a gente já está vendo esse tipo de coisa acontecendo. Mas vai acontecer ainda mais, para ele estar avisando isso agora, né? Então, nós temos que tomar essa consciência. O que aflora aqui de dentro? De negativo. Esse negativo é aquilo que eu guardo dentro de mim. Isso que, às vezes, nos assusta, não é? Mas, em momento de calmaria, aquilo que está guardado de ruim dentro de mim fica dormindo. Mas no momento da prova, no momento da dificuldade, no momento de que nós nos deparamos com uma situação que faz mexer com aquilo que está, faz acordar aquilo que está dormindo, aí vem. Então, nós não podemos nos acomodar. Agora é a hora de mudança. Então, agora é a hora da gente perceber o que tem aqui dentro. É hora de nos observar, não é ficar observando o que o outro está fazendo de errado. Claro que não é deixar de ver o que ocorre de errado. Não é nesse sentido, não é provocar ingenuidade, não é provocar ignorância, mas é provocar, agora é momento de buscar o que aflora aqui dentro. Então, nós precisamos ter o hábito da meditação, da reflexão e olhar para si, para ver quais são as reações. Por quê? Como é que nós vamos nos preparar para tudo isso? De que maneira? Essa é a questão que nós precisamos agora pensar. Por que eles nos trazem esses avisos? São tarefeiros generosos e amorosos junto conosco, nos auxiliando. Então, nós não podemos nos deixar cair em desequilíbrios. Que tipo de desequilíbrios? Paz, revolta, né? Nós sabemos que a revolta é uma característica habitual da população. Nós não podemos cair nessa irritação que nos envenena, na revolta, no medo que nos envenena. Nós não podemos cair nisso, ou ficar buscando culpados, né? Nós sabemos que qualquer sofrimento é a resposta dos nossos próprios atos cometidos no passado. Então, nós não precisamos lamentar, reclamar e muito menos nos sentir injustiçados, porque Deus vê tudo e sabe tudo, e Deus é bom e amoroso. Então, Deus só vai nos trazer as situações que vão nos auxiliar na nossa evolução. Isso é importante saber. Não é maldade que vem por aí. Então não precisamos ter esse medo ou entrar em pânico, não é isso, né? Como assevera Divaldo Franco, o espiritismo não serve para criar tumulto e muito menos medos, mas ele serve para esclarecer. Então, é momento de que nós devemos tomar essa consciência da necessidade de nós estudarmos. Estudar o que Jesus ensinou, buscando saber o que devemos fazer, quais são as mudanças que devemos fazer em nós, quais as novas maneiras que nós podemos e devemos praticar, desenvolvendo dentro de nós a fé, a coragem, desenvolvendo a resignação e desenvolvendo o trabalho pelo bem de todos.
isso é que nós precisamos manter mais o nosso pensamento, nossa energia nesses objetivos. Então, é aquela questão, nós vamos ficar olhando aquele que está viajando, né? Tem um lado, é um paredão, do outro lado é um vale lindo, maravilhoso, cheio de árvores floridas. Para onde nós vamos ficar olhando? Nós vamos ficar olhando para o paredão com medo de que ele caia em cima da gente? Ou nós vamos nos voltar para os lugares e para as oportunidades, para os sentimentos e pensamentos maravilhosos que estão também à nossa disposição? Fazer o bem, desenvolver a fé, a coragem, a resignação, desejando fazer o que Jesus ensinou. Essa é uma escolha que cada um pode fazer. Ismael continua a sua mensagem. Em razão desses criminosos aplaudidos por uns e odiados por outros, prolongar-se-ão as doenças em força de epidemias regionais, conforme a densidade da sua hediondez. Olha aqui que interessante isso. Percebe que tá tudo muito bem organizado. Tudo bem organizado. Ninguém vai sofrer o que não necessita. Ninguém fica abandonado. Tudo está de acordo com um estudo feito há muito tempo. Está tudo sendo organizado por espíritos amorosos. Sabemos que muitos espíritos, aliás, lembrando da palestra do Divaldo Franco, ele disse que já há 30 anos atrás, muitos espíritos devotados à medicina reencarnaram em missão de estarem prontos e preparados para quando viesse a pandemia, para eles auxiliarem todos os atendimentos, diminuindo os sofrimentos humanos. São verdadeiros heróis, né, que a gente sabe. Então, olha, a bondade divina é imensa, só que a gente não observa. É que a gente tem uma coisa assim de curto prazo, nós queremos as coisas para logo. Nós nos iludimos muito também com a data de vida, as datas que são tão próximas umas das outras, essas datas, esses episódios, assim, que são próximos aqui como encarnados que estamos. Parece que a gente se apavora porque o tempo passa muito rápido, porque daí a velhice vai chegando e não vai dar tempo para fazer tudo que tem para fazer, quer fazer tudo logo. Tanto é que a gente viu agora também no Natal e Ano Novo, muitas pessoas agindo como se nada estivesse acontecendo, vivendo como se estivesse em tempos de normalidade. Não percebem a seriedade desta época que nós estamos, né? Então, aqui dá para perceber bem isso. A dedicação em proporcionar as experiências que são necessárias para que as pessoas façam a sua evolução, para que as pessoas saiam da acomodação. A gente precisa tentar ver tudo isso com bons olhos, com olhos de otimismo, de fé e de esperança. Então, olha só como diz, em razão desses criminosos aplaudidos por uns e odiados por outros, se prolongarão as doenças em força de epidemias regionais conforme a densidade de sua hediondez, desses locais que tiverem mais essa característica de hediondez. E também, claro, esses deslates morais, atentatórios às leis de ordem ética, moral. Vamos lembrando que o mundo de regeneração, ele está aguardando aqueles que se elevarem, aqueles que conseguirem aprender e seguir estas leis de ordem ética moral.
Então, voltando aqui à mensagem, ó. Então, prolongar-se-ão as doenças em forma de epidemias regionais, conforme a densidade da sua hediondez e os deslates morais, atentatórios às leis de ordem e ética moral que pretendem transformar as pessoas em espectros devorados pela sensualidade e as aberrações sexuais, telementalizadas por espíritos de equivalente quilate, resvalarão nesses sórdidos pântanos em que já vivem sem dar-se conta. Resvalarão com o sofrimento e com o exílio. Aqui é uma frase que daria para ficar falando mais uma hora, né? Mas nós já estamos no nosso horário. Vamos apenas falar aqui mais fazer o comentário desta parte e logo poderemos encerrar, lembrando que nós continuaremos esse estudo ainda no nosso encontro da semana que vem. Então, lembrando que a justiça nunca falha e ninguém foge das lições que necessita para evoluir. Para uns é uma frase de susto, que não gostaria, né? Ninguém foge das lições que necessita para evoluir. Para outros é uma alegria escutar esta afirmação, que ninguém foge das lições que necessita para evoluir. De novo eu convido, nós podemos escolher o local que quisermos para observarmos os acontecimentos e vivermos esta nova fase que o mundo nos mostra. O livre-arbítrio está de posse de cada um. Cada um tem o seu livre-arbítrio. Todos nós recebemos influências boas e ruins, mas cabe a cada um de nós fazer as escolhas do que pensa, do que sente, das vontades, das ações, das palavras. Conselhos existem aos montes. Tem os livros fantásticos do Divaldo Franco, do Chico Xavier, obviamente do Allan Kardec, que nos dirigem, se quisermos aprender, para que possamos encontrar esse caminho de luz, de felicidade. Vamos nos manter em esperança, vamos tentar fazer o bem, né? Vamos sempre tentar fazer aquilo que está ao nosso alcance, tentando fazer o nosso melhor, sempre com a fé nos acompanhando cada pensamento. Se tivermos algum pensamento negativo, não vamos deixar para depois, vamos trocá-lo imediatamente, porque os bons trabalhadores da luz, eles estão trabalhando incessantemente. Mais adiante, Ismael explica todo o trabalho que eles estão autorizados a fazer. Tem muitas coisas que eles receberam também a autorização divina para influenciarem os pensamentos de toda a população planetária. E isso é mais um presente de Deus para nós. Mas nós veremos isso na semana que vem. Agora nós vamos encerrando, elevando nosso pensamento a Jesus, agradecendo imensamente por tudo que temos, por tudo que somos. Agradecemos, Senhor, pela tua bondade infinita em nos auxiliar sempre e nos conduzir pelo caminho da luz, do amor e do bem. Senhor, te pedimos ainda
que o teu infinito amor se derrame sobre toda a humanidade e que possamos todos encontrar a alegria de viver servindo a Jesus. Que assim seja. Agradeço a participação de todos, desejo uma boa semana, boa noite.